Boa noite, paz seja convosco. Então, hoje é o dia 21 de março, tempo de igreja fechada e céus abertos. Então, nós vamos aprendendo a palavra no sistema que nós estamos usando agora, a distância. Essa palavra é a mesma, a revelação também é a mesma. E hoje eu venho trazer aqui algumas revelações dos costumes e tradições judaicas. Talvez seja coisa assim que você nunca ouviu e talvez nunca mais vocês vão ouvir, porque nós não encontramos na palavra respaldo para falar das tradições judaicas. Quando Jesus pregou a palavra, ele estava em Jerusalém, ou na região de Israel, falando para o povo judeu. Então, essa palavra que nós vamos aqui citar, ela veio de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que foi construída em cima do Monte Sião. Por isso que algumas palavras, alguns versículos dizem que essa palavra veio de Sião. Essa palavra é de lá. E então nós não conhecemos todas as tradições judaicas. Hoje eu vou passar para vocês aqui 3 itens. Depois, no outro tempo, eu posso passar os demais, para vocês irem entendendo o que a palavra de Deus ensina. As coisas que estão por trás, nas entrelinhas, escondidas. Mas hoje nós vamos revelar aqui, ok? Então, começando, São João capítulo 20. Começo lendo assim, do versículo 1 até o 7, diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ou num domingo bem cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, a pedra do túmulo, onde Jesus foi colocado. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outros discípulos, provavelmente seja João, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram-no do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Agora o número 7 é o do nosso estudo aqui. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Ok? Nós vamos ler até aqui só. Eu vou repetir esse versículo 7. Então, o que notaram no sepulcro? O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, o que nós estamos observando aqui? Em primeiro lugar, vou usar só 3 itens, diferentes um do outro, mas usando sempre a tradição judaica. Diz assim, quando Jesus ressuscitou, logicamente, ele rompeu com as roupas dele. Então, os lençóis estavam como que jogados, né? Mas aquele lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus estava à parte, num lugar com certeza especial, que chamava atenção, e estava enrolado ainda, não foi desmanchado. Ok, então por que esse versículo está aqui? Dando ênfase a um lenço que estava totalmente como foi colocado na cabeça de Jesus. Ele não estava solto ou desenrolado. Então vamos aqui, a tradição judaica diz assim, que quando o rei fazia uma festa, porque ele estava falando para quem entendia
da tradição, ou das tradições. Então ele dizia assim, quando eles conheciam essa parte, né? Quando um rei fazia uma festa, uma ceia, ele sentava à mesa e seus servos, seus discípulos, aqueles que cuidavam da alimentação da mesa, ficavam à parte aguardando o término da festa. Então acontecia o seguinte, se o rei, em dado momento, ele saísse da mesa e aquele lenço que estava ali do lado do prato estava usado, era sinal que ele não voltaria mais. Então os servos retiravam a mesa, a festa acabou. Mas se o rei, por algum motivo, ele se ausentasse da mesa e o lenço continuava enrolado à parte, no lugar apropriado, os servos não retiravam a mesa, porque tinha certeza que ele iria voltar. Então, eu vou repetir essa parte que talvez algum de vocês não tenha entendido. Quando o rei saía da mesa e o lenço continuava enrolado do seu lado, era sinal de que ele iria voltar. Esse versículo aqui é o versículo mais autêntico quando fala que Jesus vai voltar para continuar a mesa com seus discípulos. Por esse motivo, esse versículo está aqui. Não é claro para quem não entende as tradições, mas fala da volta de Jesus. O lenço, ele não foi usado. É uma prova de que Jesus vai voltar e continuar a festa. A festa não terminou. Até que é entendido? Que nós vamos passar para outra revelação. Outra revelação está em Mateus 26. Vou ler aqui no versículo 26 também. 26. Que diz assim, sobre a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, eu vou ler do 26 até o 30 para dar entendimento aqui. Mas nós vamos parar num versículo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei todos dele. Ou bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, presta atenção agora, e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto, o vinho, né? Fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, o vinho novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo contado, até aqui somente. Ok? Então vou repetir essa parte aqui. Ele está dizendo assim, foi na última ceia, onde Jesus estava com os apóstolos, eles tomando ceia, e no final ele disse assim, bem, logicamente, né, ele estava dizendo que ia para a cruz do Calvário, e ele não estaria mais reunido com os apóstolos. Ele falou, mas eu vou beber vinho novo, vinho novo sem fermento, no reino do meu Pai. Ok? Então, lá no céu, será que tem vinho? Essa é a pergunta. Se ele vai tomar vinho lá no reino do Pai, é porque haverá lá uma ceia, uma festa, e lá teria vinho. Talvez isso seja simbólico. Mas o que queremos saber agora é por que ele diz que lá no reino do Pai eles tomariam vinho juntos. Então agora a tradição judaica diz assim, quando Jesus fala que vai tomar vinho lá no céu, é uma festa de casamento, lógico. Talvez você que já é convertido há algum tempo sabe que o arrebatamento
é para que lá no céu a gente tenha um casamento de Cristo e a igreja. Então ele está falando nessa festa do casamento que vai ter vinho. Assim como ele transformou água em vinho num casamento aqui na terra. Sem uva, sem o uso da fruta, que é a uva, ele transformou a água em vinho. Bem, ele está dizendo aqui que vai tomar vinho no reino do meu pai. Então, na tradição judaica, no casamento do judeu com a judia, então eles tomam vinho numa taça, no dia do noivado, ok? E aquela taça, segundo a tradição, ela é guardada para o dia do casamento. E no dia do casamento, essa taça é usada novamente. Preenche com vinho e eles tomam o vinho e nesse momento eles quebram essa taça. É a tradição judaica. Porque a festa ou o casamento está concretizado. Não precisa mais da taça. Ok? Então essa é uma tradição judaica que eles dizem que é assim ou era assim o casamento. Então Jesus está dizendo, lá no céu nós vamos tomar vinho novamente. E a taça será quebrada, porque não precisa mais outra, né? Porque o casamento está confirmado. Cristo estará casado com a igreja que foi arrebatada. Ok? Então esse é o segundo ponto. Tem um terceiro ponto também. Vou falar de 3 pontos. Quem sabe em outra live eu falo dos demais. Referindo à tradição judaica. Então, no livro de São João também, né? Nós vamos ver João 14, do 1 até ao 13. Então, diz assim. Interessante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, diz Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bem, o que nós aprendemos quando nós nos convertemos, que lá no céu existem muitas moradas, a gente entende como se fosse uma cidade, muitas ruas, muitas mansões, mas essa palavra aqui não está dizendo isso, que lá no céu só tem uma casa, porque diz aqui, na casa de meu pai, na casa do meu pai, ali tem muitas moradas, então lá no céu só tem uma casa, ou uma mansão. Por quê? A tradição judaica diz assim que quando um pai de família ele tinha uma casa, um terreno, quando um filho dele vinha se casar, ele construiu uma casa no mesmo terreno, um poço no meio para que todos então pudessem usar o poço e uma casa ali à parte. Segundo filho, quando iria se casar, ele fazia uma outra casa no mesmo terreno e assim por diante. Então ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Então não é como nós pensamos, né? Que lá no céu muitas ruas, muitas mansões. Ele está dizendo aqui, na casa do meu pai, uma casa só, casa do meu pai. Há muitas moradas. E Jesus fala assim, onde eu estiver, estarei também vocês, né? Com vocês. Porque Jesus está na mesma casa, na casa do meu pai. E onde eu estiver, quero que vocês estejam também. Onde? Na casa do meu pai. Uma casa só. Isso é uma tradição judaica, é um costume de antigamente. Quando Jesus falava dessas palavras, eles entendiam facilmente, porque eles conheciam essas tradições. Era comum no meio deles. Mas agora para nós já fica um pouco difícil, a não ser que a gente busque esses ensinamentos para entender sobre o reino dos céus. Então não espere que se você chegar no céu, você vai escolher uma casa, e uma casa talvez a mais bonita ou a mais simples, porque eu conheço uma pessoa que testemunhou que
queria ir para o céu e poderia ser numa meia água, lá no final da rua. Quer dizer, esse entendimento é o que está na cabeça de muitos crentes. Mas, na realidade, aqui as palavras estão muito claras. Porque quando a gente para meditar, a gente consegue entender essas coisas. Né? Na casa do meu pai, onde Jesus fala também, onde eu estou, quero que vocês estejam também. Entenderam? Próxima vez eu continuo dando outras tradições judaicas da palavra de Deus, ok? E todo em paz. Deus seja convosco.